Fala, Aurinegros! Beleza? Sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. E antes de mais nada, eu peço para vocês seguirem nossas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, editor, por gentileza, roda a vinheta. Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude Für Borussia über Dortmund. den Asphalt, 3:2, als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite original para você, né? Fica nas entrelinhas esse adendo aí. Na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom? Opa, Joelito, boa noite galera. Seguimos aí, vamos embora. Boa. Na nossa mesa virtual, hoje temos o retorno de uma pessoa muito especial, né? Ele estava ausente devido ao seu trabalho, mas que ele é sempre muito bem-vindo aqui na nossa equipe, em função porque faz parte da nossa equipe, né? Então, eu dou uma boa noite para o nosso Rafa Peixe. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, Joel. Tudo bom na medida do possível, né? Porque a gente vive um momento delicado, mas está tudo tranquilo e fico muito feliz também de retornar a essa mesa que estava com saudade, né? Eu acho que é a minha primeira participação de 2020. Verdade, sem esquecer que o nosso Rafa Peixe é o nosso tesouro nacional, né? Então é muito bem-vindo aqui novamente, viu, Rafa? E também estamos junto. Tamo junto. E também estamos na nossa presença, nosso prodígio, Gabi Vargas. Tudo bem, Gabi? Opa, boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ótimo, Gabi. Estamos também na presença do nosso Spice Boy, ele que é nosso também integrante fixo do nosso podcast, Rafael Finha. Boa noite, Finha, beleza? Boa noite, Jô. Boa noite a todos, velho. Legal. E como vocês separaram, né? Temos hoje 2 Rafas no nosso podcast. Também temos 2 Gabriel aqui no nosso podcast também. Nosso convidado especial, o Gabriel Mazé. Boa noite, Gabi. Mazé, beleza? Boa noite, Jô. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, hein? Boa. E, Mazé, já que eu tô falando aqui com você, aqui, né? Você foi o último a apresentar a nossa mesa virtual. Eu queria destacar que o Gabriel Mazé, num passado não tão distante, ele foi um dos representantes brasileiros no Campeonato Mundial de Pro Soccer Evolution, né? Mas só para a galera te conhecer, conta um pouquinho da sua história, da sua época que você fez a viagem do Brasil para a França para representar o nosso país no Campeonato Mundial. Sim, Jô. Foi em 2005, né? Naquela época que a gente jogava os campeonatos de Pro Evolution, né? E eu disputei a SWC, acabei ficando em terceiro, né? No campeonato nacional aqui. Eram 3 vagas e eu acabei indo para a França, né? Jogar o Mundial, SWC 2005, né? Lá não tive muita sorte porque eu cheguei até as quartas de final, né? E acabei perdendo para um chinês. Mas foi uma experiência bem legal, né? E eu lembro com carinho até hoje. Ironicamente, né? Você perdeu para um chinês, né? Olha só que situação. Estamos passando por hoje, mas não estou culpando a China de nada, é só uma ironia do destino. Bacana, mas em relação aos campeonatos, quando você estava lá no Mundial, a adrenalina era muito forte, você ficava muito nervoso, ou você conseguiu controlar isso? Como que foi? Eu acho que no campeonato lá eu não senti muita pressão. Eu acho que quando a gente iniciou os campeonatos antes, há um ano e meio atrás antes, eu tinha acho que menos experiência, menos controle. Mesmo jogando em alto nível, eu perdi alguns campeonatos por falta de controle e porque eu sentia pressão. Mas na França eu não fiquei muito nervoso, eu estava bem seguro do meu jogo, né? Então eu realmente não fui mais longe porque os caras eram melhores mesmo.
Ah, bacana, Mazé. Eu lembro muito bem disso e para um player chegar no patamar que o Mazé chegou no passado, até mesmo nos dias de hoje, é bem difícil pelo nível de competitividade, né? O que o Mazé foi no passado, que o Finha também representou também, e que eu também cheguei a jogar um pouquinho, era mais ou menos o que os pro players são hoje, só que naquela época não tinha a visibilidade das redes sociais. Mas muito bacana, viu, Mazé? Parabéns aí, acho que o passado tem que ser lembrado e reconhecido, né? E vamos dar continuidade ao nosso podcast, até porque, Mazé, além disso, você tem algo em comum com todos nós, né? Você ama o futebol, sobretudo o futebol ali do passado, né? Com as lendas da nossa geração. Isso é muito bacana. Eu te agradeço a sua presença, viu, Mazé? Eu que agradeço, Jô. É nóis. Bom, dando continuidade aqui no nosso podcast, nós vamos dar início aqui no nosso kickoff. O que seria o kickoff no caso? Eu expliquei no podcast passado. Kickoff é um termo utilizado no FIFA, que conhecem, que quando sai a bola inicial, de cara já se faz um gol. Então, o nosso querido Renan Arade, ele vai fazer um gol aqui para nós aqui. Para nós, vamos comentar em cima dessa notícia. E o que o mundo da bola está falando hoje, Renan? Opa, Joelito, hoje, na verdade, essa semana, né, não se falou em nada, além do retorno da Bundesliga, que é a primeira das ligas aí do mundo a retornar para o futebol, e a gente vai ter de cara aí a mãe de todos os clássicos, né, contra o Schalke, no próximo dia 16, que vai ser o retorno, né, da liga. E eu diria que, para quem a gente até no podcast anterior aqui falava sobre essa possível ou não volta, tá aí. A gente teve a resposta. Voltamos aí de cara com um jogo contra o Schalke, lembrando que todas as partidas são disputadas sem torcidas, né? Então são todas partidas fantasmas, o que não quer dizer que não vai haver aglomerações, porque a gente sabe que um clássico é um clássico, né? Então eu acredito que de alguma maneira algum empurrãozinho vai ter lá da torcida, seja um dia anterior, com faixa, seja o que for, mas eu acredito que vai ter alguma coisa especial para esse jogo, até porque não é qualquer jogo, né? Mas também aí só lembrando que a distância nossa para o líder, como a gente também já falou, é pouca, e o nosso último jogo da Bundesliga vai acontecer dia 27 de junho, então a gente vai ter aí 1 mês e 10 dias para terminar o campeonato, e dentro desse 1 mês e 10 dias a gente tem bastante coisa aí para disputar, inclusive um jogo diretamente contra o Bayern, né? A gente, para quem tava sentindo falta da liga, toma emoção aí de cara, porque é Schalke, o Wolfsburg e de cara o Bayern aí, dos dois clássicos dentro de casa. Então eu diria que a gente tem 3 jogos para decidir se continua brigando pelo título ou se já de cara a Bundesliga vai embora, né? Legal, Renan. E é interessante citar, né, porque no podcast passado nós debatemos sobre isso. Acredito que só o Rafa Peixe não expôs a opinião dele, em função de não estar presente naquele podcast. Mas eu gostaria de saber de vocês, né, que agora já é fato, né? A Bundesliga volta. Ela volta diante do cenário do Covid-19, onde até então parece que a Alemanha conseguiu superar ou mais ou menos controlar essa situação. É válido lembrar também que historicamente a Alemanha, né, sabemos que a Alemanha é uma das potências mundiais e sabemos que historicamente, inclusive, ela passou por uma Segunda Guerra Mundial, onde ela foi defasada, ela conseguiu se reconstruir. Logo depois ela foi separada e depois ela conseguiu se reconstruir após a unificação do país. Ou seja, os alemães, ao histórico deles, isso não é, desculpa aqui o baixo calão, né, mas é babação de ovo, estou colocando fatos. Os alemães, eles mostraram muita disciplina, né, ao longo de sua história e educação. Então, eu acredito que se eles tenham tomado a decisão de ter futebol, né, diante dessa pandemia, eu acredito que seja uma decisão válida, porque eles já passaram por muitas dificuldades. Então, se eles dizem que pode ter futebol, eu concordo com isso. É a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, eu vou começar pelo Rafa Peixe. Rafa, você vê com bons olhos o retorno da Bundesliga? Você acha válido ou você tem uma opinião contrária a essa? Até só antes do Rafa, Joelito, desculpa. Eu li hoje muita gente, comentário das pessoas, se na Alemanha vai voltar, por que no Brasil não pode? Galera, calma, né? É a Alemanha que tá voltando, eles começou antes lá, eles tiveram uma quarentena diferente do que a gente tem no Brasil, então a galera tem que ter calma também com isso aí.
É verdade, tem que ter calma e tem contexto, né? Diante desses contextos aí, é que agora eu fiquei ainda mais curioso, né, para saber a opinião do Rafa Peixe. Manda aí, Rafa. O que eu ia começar falando é basicamente o que o Renan falou, porque a gente escuta muito, não só dos apaixonados pelo futebol, nem só da imprensa, mas também de muitos políticos aqui e comentaristas políticos também aqui no Brasil, comparando a Alemanha com a situação do Brasil, porque querem empurrar de toda forma aqui no nosso país que o futebol retorne, mas a gente sabe que além de não estar preparado para receber o futebol nesse momento, a nossa situação é totalmente diferente, porque cada país está vivendo uma situação específica diferente. Na Alemanha, como vocês falaram, começou muito antes o isolamento social, e a gente sabe que em termos de educação, eles estão léguas à frente da gente, né? Eles são bem mais educados e entendem que quando é para se cumprir um isolamento social, eles cumprem, e aqui no Brasil a gente não está vendo isso, e consequentemente a gente está vendo o coronavírus se espalhando e a curva crescendo cada vez mais. Então, se for para levar em conta a Alemanha servir de exemplo para o Brasil, a gente vai ficar observando apenas o que eles estão fazendo de positivo e tentar imitar, né? Para daqui a 1 mês, 2 meses, quem sabe lá para frente, em setembro, agosto, a gente voltar ao nosso futebol. Mas o retorno da Bundesliga é muito especial para nós que somos apaixonados pelo Borussia Dortmund, mas também para todo mundo, né? Porque das principais ligas do país, do mundo inteiro, principais ligas da Europa, a Bundesliga está lá no topo, né? Batendo frente a frente com a Premier League. E então vai ser um momento muito bom para a gente assistir a Bundesliga, para a gente acompanhar de novo o Borussia Dortmund e para o mundo inteiro acompanhar a Bundesliga, porque para quem não assistia, para quem acompanhava apenas o Brasileirão, para quem acompanhava apenas a Premier League, vai poder acompanhar agora a Bundesliga, porque vai ser basicamente o que tem para oferecer, porque se não for a Bundesliga, você vai acompanhar o Campeonato Coreano, que começa amanhã, ou então da Belarus, né, da Bielorrússia, Nicarágua, aí não tem condições de assistir, mas voltar com a Bundesliga e voltar com o Borussia e Schalke, excelente. É uma notícia muito boa e animadora, né? A gente está precisando de notícias boas nesse momento. Animadora e também oportuna no sentido positivo, né, o Peixe? Como você disse, quem não via a Bundesliga agora certamente vai ver, porque eu acredito que todos que gostam de futebol estão à abstinência de ver uma partida ao vivo. Acredito que ninguém, embora seja muito bacana a gente ver reprises de jogos, né, vemos, mas tá batendo aquela saudade de ver um futebol ao vivo. Bela observação, viu, Peixe? Isso vai ser muito importante para a Bundesliga, né, e também, consequentemente para a visibilidade do Borussia Dortmund. E aí eu pergunto, e essa resposta na verdade eu já sei, do nosso Gabi e do Finha também, né? Eles gostariam que a Bundesliga voltasse, desde que estivesse com respaldo científico, ou pelo menos uma segurança relativa, que isso pudesse acontecer, mas todo mundo pode mudar de opinião. Então, Gabi, você diante a esse fato aí da Bundesliga agora ser concretizado pela volta? Na minha opinião, não mudou em nada em relação ao último podcast. E como você bem disse, né, a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos no mundo hoje em dia. Então, acredito que se o governo deles deu respaldo, falou, beleza, pode seguir com o futebol, eu fico feliz de que está retornando. É uma atração a mais para as pessoas que estão em quarentena, porque é um período problemático, várias pessoas estão tendo mais problemas psicológicos, né? Alguns problemas ficam maiores. Então, é um bom jeito de aliviar um pouco o estresse que está todo mundo vivendo nessa quarentena, e eu fico muito feliz que voltou. E você compartilha dessa felicidade, Finha? Claro, é um atrativo, né? Todo mundo está entediado de ficar em casa. E como ele disse, se voltou é porque teve respaldo, teve estudo.
E o cidadão alemão ele é muito mais consciente que o brasileiro, então com certeza vão ter que tomar cuidados depois das partidas, não ver os idosos, né, familiares idosos. Então lá vai funcionar bem esse retorno, sim. Aqui vai ser um caos quando retornar as coisas, mesmo que aos poucos, vai ter muito contágio ainda, mas na Alemanha a história é outra. Só até compor isso, né? Pelo que eu tava lendo, a federação tá até pensando em, antes da FIFA autorizar, colocar em todos os campeonatos, mas já de agora ter 5 substituições pelo desgaste, né, dos atletas que vão ter uma maratona de jogos agora. É uma ótima informação, até em questão do preparo físico. Eu acredito que poucos, não sei se aí entra uma questão que eu desconheço, se alguém conhece essa questão, por favor, coloque aqui. Mas todo mundo parado, dificilmente eu creio que os jogadores manteram o ritmo de treino que tinham antigamente, na época da competitividade. E uma coisa... Pode falar, Rafa, pode falar. Só para complementar, não, se for sobre esse assunto é melhor você falar agora, porque passando para outro assunto. Ah, tá. Eu só queria colocar o assunto que o time inteiro estava em quarentena, certo? Tava todo mundo em casa, e eu li uma notícia esses dias falando que o Sancho teve uma lesão muscular. Como que o cara se machuca em casa? Eu fiquei meio preocupado com isso, porque ele voltou a treinar só hoje, tá? Os treinos do Borussia voltaram há um tempo já, e ele voltou a treinar só hoje porque ele já tava com uma lesão muscular. Como a bruxa é tão solta no nosso time? Alguém me explica isso? Bom, se fosse o Marco Reus, não seria nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. O Peixe... O Reus que, na verdade, já não começa jogando, né? Se eu não me engano, ele só joga ou nos últimos jogos da Bundesliga ou nem joga mais essa temporada. Só para complementar aqui, o quão importante é o retorno da Bundesliga, sendo a pioneira entre as principais ligas da Europa e do mundo, funciona muito bem também para o mercado do futebol alemão, né? Porque o mundo inteiro vai estar de olho e certamente outros grandes clubes também, seja da Liga Espanhola, da Premier League, da Liga Italiana, vai estar todo mundo de olho para fazer mercado. Então é um bom momento para se mostrar potencial. Então acredito que apesar da falta de preparo físico que a gente vai ter nesse início, até porque os jogadores estão parados desde de março, eu acho que vai ser um bom momento para se fazer negócio também. É um bom momento para colocar a garotada para jogar. E ao mesmo tempo em que, complementando o que o Rafa falou, ao mesmo tempo que os jogadores das outras ligas estão despencando o preço de mercado, agora os jogadores da Bundesliga talvez comecem a subir um pouco, né? Então vai ser muito bom para fazer venda mesmo. Que nós estamos trabalhando em cima de especulações no momento, né? Isso é um fato, mas o que também é fato é que seremos vitrine, a Bundesliga será vitrine. Quando eu digo seremos, é porque somos fãs, né, em especial da Bundesliga, consequentemente, sobre isso que vocês estão falando, né, que vai ser... Todo mundo vai estar assistindo. Tem muita gente reclamando e falando que foi uma meio burrice, entre aspas, da Bundesliga ter marcado 5 jogos no mesmo horário, né, para o mundo inteiro. Então, estão falando que não foi muito inteligente isso. Isso mesmo. Questão de audiência e de vender o seu produto foi um tiro no pé. Porque você pode ver até o futebol de Belarus, que eu venho acompanhando nessa quarentena, infelizmente, ele está sendo espaçado, cada horário rola um jogo, e está sendo de forma gratuita no YouTube, a transmissão ao vivo. Então, para ser mais inteligente em termos de transmissão, de venda do produto que é a Bundesliga, são os jogos, deveria ser assim, né? Deveria cada jogo em um horário para todo mundo assistir todos os jogos. Tiro no pé, mas ou mostra que eles não tiveram essa ambição e de forma eles estão pensando somente ali no território deles, ali em dar continuidade à Bundesliga, definir de uma forma rápida. É o que parece, pelo menos, não tiveram essa ambição. Ou foram burros, simplesmente deram o tiro no pé. Agora, amigos, eu só para complementar essa questão aí, quero trazer o Gabriel Mazé para saber a opinião dele. Mazé, você como amante do futebol, apreciador, né, do esporte, fica feliz também com o retorno da Bundesliga? Vai assistir a Bundesliga?
Ah, com certeza, Jô. Eu acho que é muito gratificante ver eles voltando, né? Porque a gente tem que ver também um outro lado, né? A gente fala assim, mas pode ser que tenha sido uma decisão imprudente, né? Pelo mundo estar nessa situação de hoje, mas a gente tem que ver o outro lado também, né? Se isso foi liberado e os jogos vão começar a passar, por mais que, né, o público não vá ter acesso a ir ao estádio para assistir, vai ter muita gente que em quarentena, que está, né, sem ter um entretenimento, vai curtir muito esses jogos na TV, né, ou por internet, ou por qualquer outro meio de comunicação. Então, eu acho que é bem benéfico, sim. E é benéfico, assim, o mais engraçado, amigos da nossa mesa virtual, que tem muita gente que, conheço amigos em particular, não vou citar nomes, eu não sou disso, mas que não gosta da Bundesliga, e agora, de certa forma, vão ter que ver a Bundesliga, porque gostam de futebol. E quem sabe mude a opinião, né? Pode ser até um fator de mudar a opinião das pessoas em relação à Bundesliga, e como o Rafa colocou, como o Renan já colocou muitas vezes aqui, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo e que bate ali de frente com a Premier League em termos de outras coisas. Alguém Já vi muitos amigos meus que sempre crucificaram a Bundesliga brigando para escolher qual time vão torcer agora, tá? Só queria falar isso. Esperamos que eles tomem a decisão aurinegra, né? Farei de tudo para isso acontecer. Façam de tudo, eles façam de tudo para isso acontecer. Torcedores sempre são bem-vindos, porque não tem como não se apaixonar pelo Borussia Dortmund. Alguém complementa alguma coisa? De boa, o silêncio já é retórico, mas já diz tudo. Então vamos lá. Pulando essa questão aí da volta da Bundesliga, graças a Deus que está retornando, vamos para o quadro Que Saudade, né? Quadro Que Saudade, basicamente vamos expor o que temos mais saudade em relação ao futebol, seja ele de um passado distante ou até mesmo de um passado não tão distante assim. Começando aí pelo nosso querido Renan. Renan, do que você tem saudade em relação ao futebol? Angelito, eu tenho saudade do futebol mais jogado, mais raçudo em campo, né? Com mais briga, sem muita gracinha, com mais objetividade, né? Igual a gente tinha antes. Os caras pegavam a bola, fazia graça, mas era pra ir pra cima. Hoje em dia, você não vê muito isso. Os caras não faz graça pra, sei lá, só pra se mostrar, né? Então, antigamente a gente tinha mais objetividade, mais vontade de jogar, né? O futebol antes era menos vitrine e mais futebol. Então, eu tenho saudade disso aí. Legal. E você, Rafa Peixe, do que você tem saudade em relação ao futebol? Cara, era para ser uma saudade antiga, né? De algo que a gente não vê há muito tempo, mas eu sinto saudade do futebol, cara. Do futebol mesmo, porque para mim, em específico, eu trabalho com futebol o tempo inteiro, sou jornalista esportivo, e não ter o futebol muda toda a minha vida, porque eu trabalho na TV com futebol, na rádio, e nas horas vagas eu assisto futebol. Então, para mim, sem futebol mudou toda a minha vida, e o que eu mais sinto saudade é de estar atrás do gol ali no campo, fazendo entrevista com o jogador. E eu espero que a quarentena acabe logo, porque eu tô ficando maluco já. É verdade, Peixe. E também vale destacar, né, que isso afeta ainda mais você, porque é seu trabalho. Então eu imagino como é ainda mais pertinente essa questão. Você trouxe uma saudade, né, jogada aqui para o nosso presente, para o nosso momento. Eu imagino o quanto isso deve ser ruim, mas sabemos que vai passar, uma hora vai passar isso aí, com certeza logo mais você vai estar fazendo o seu trabalho, né? Ou é setorista do CRB, né, Rafa? Isso, sou setorista do CRB pela Rádio CBN. Boa, então. E acredito também que os torcedores do CRB também estão com saudade de poder estar presente no estádio aí para empurrar o time. Embora acho que a questão de entrar no estádio vai demorar mais um pouquinho, mas aí vai ser outra questão, mas bem destacada, viu, Rafa? E você, o Finha, qual é a sua saudade que você tem em relação ao futebol? Então, esses dias eu vi a camisa do Viola, Calunga, dos anos 90, do Corinthians, e me deu saudades da época que eu ia no Pacaembu com meu pai ver os jogos.
era outro futebol, né? Era um futebol mais puro, não era tão motivado pela economia, por cifras. Era muito mais raçudo, era um futebol que dava mais gosto de ver mesmo. Você vibrava junto com o time, você não ia no estádio para tirar selfie, você ia para viver aquele momento. É uma época que eu acho que não vai voltar. Da mesma forma não vai. Tem torcedor raiz ainda, tem torcedor identificado, tem, mas o futebol em si, a forma que é jogada, a personalidade dos jogadores de hoje em dia não chega nem perto daquela época. Então esses dias eu senti muita falta quando eu lembrei do Corinthians, do futebol em si brasileiro dos anos 90, mesmo vendo Palmeiras, São Paulo com Miller, Palmeiras com Edmundo, Evair, você já tremia quando via os caras aquecendo. Hoje em dia eu não sinto esse fogo mais. Então essa é a minha principal saudade no futebol. Bacana. E Gabi, embora seja muito novo, mas tem uma visão de mundo muito, muito boa, né? Do que você sente saudade em relação ao futebol, Gabi, que você pode trazer para nós aí? Gabi, vai. Oi. O que eu sinto muita saudade de ver, assim, de acompanhar, que faz tempo que eu não vejo um jogador parecido, é o Ozil no auge ali em 2010, sabe? Aquele meio de campo cerebral, lembrava muito um Pirlo da vida. Eu sinto muita saudade de ver jogadores assim jogando. Eu tenho dificuldade para encontrar algo parecido hoje em dia. É bem difícil hoje em dia, né? Até isso lembra o duelo de lendas que nós colocamos aqui entre Alex e Riquelme, e foi unânime que, de fato, hoje no futebol mundial talvez falte um jogador assim. Eu ainda discuto, isso vai ser um outro assunto, que o Davi Silva é esse jogador, mas depois eu comento a continuidade aqui. Você, Gabriel Mazé, do que você sente saudade em relação ao futebol? Pô, Jô, o que eu mais sinto saudade de futebol, eu acho que são duas equipes que realmente o futebol me encantava. Um foi aquele Barcelona, né, da época que tinha o Xavi, Iniesta, o Messi, aquele tic-tac, né, que ganhou tudo, né, na época do Guardiola. Sinto muita falta dessa equipe que, para mim, em termos de futebol, foi a coisa mais bonita do estilo que eu gosto de ver jogando. E logo em seguida a Espanha que foi campeã do mundo, também tinha o mesmo estilo, né? A base dela era o mesmo time do Barcelona, esse do Guardiola, e eu achava que era um futebol coletivo muito bonito, um futebol muito inteligente, né? Que unia a tática, unia habilidade, posicionamento, né? Então, sinto falta desse futebol. O que eu sinto saudade é uma coisa que talvez seja um complemento até do que todos vocês colocaram aqui, que dá para perceber que é muito voltado para o nível técnico e para o futebol mais raiz. Mas o que eu sinto saudade é do espetáculo das torcidas, sobretudo no Brasil, quando vocês podiam entrar com bandeirão, agitar o bandeirão no meio da torcida, e vai gerar laços ainda com o que o Finha falou. E já vi muitos amigos, infelizmente, que vão no estádio e o jogo tá rolando, o cara vira e tira uma selfie. Pô, ele não tá vendo o jogo, ele tá se importando com os status dele ali. E disso que eu sinto saudade, de uma torcida mais presente, de uma torcida que possa fazer mais espetáculo, de um fácil acesso ao ingresso, de comprar ingresso ali horas faltando para começar o jogo, de comer aquele pernil na frente do estádio ali, e conversar com os amigos, brincar, esse tipo de futebol de verdade. Isso eu sinto falta. Então acredito que nossa saudade hoje não foi combinado, hein? Para quem está ouvindo, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, não foi combinado, mas acaba de alguma forma toda se interligando. Alguém quer fazer algum tipo de comentário, acrescentar alguma coisa? Sobre isso que você falou, hoje em dia é ridículo. Você paga R$100, R$120 no ingresso para ir num estádio que parece estádio de várzea. É ridículo isso, e cada vez mais se afasta quem ama futebol, né, do estádio, e vira teatro. Vira teatro e elitizando o futebol, né? Isso que está acontecendo. Não que o estádio ele é livre para qualquer pessoa aí, mas quando você impede de uma classe ir no estádio de futebol, aí acredito que tem que existir mecanismos que inclusive, mais uma vez, existem na Bundesliga, onde existe ingresso popular, onde existe atenção às torcidas, entre aspas, organizadas, os ultras ali, a Muralha Amarela, por exemplo, que é de torcedores que cantam o jogo todo.
Falta isso, infelizmente. No sentido nacional, brasileiro, na minha opinião, falta isso. E até mesmo a saudade de você estar num clássico e ter a torcida adversária, mesmo que em menor número, ou às vezes até em estádio dividido, e aquele som de quando é o gol do time adversário, aquele som de fundo. Até disso eu sinto saudades. É verdade, é magnífico, né? É um som colado, mais abafadinho. É complicado. São questões crônicas do nosso futebol, inclusive tem essa também da torcida única que vale a pena também debater no futuro próximo. Agora, dando continuidade agora, um quadro bem legal, que é o Duelo de Lendas. O Duelo de Lendas, basicamente, nós vamos expor a qualidade dos jogadores. Ninguém aqui vai expor defeitos. Todo mundo tem defeitos, sabemos, mas damos prioridade à qualidade dos jogadores e é impossível não ser diferente quando se trata de esse duelo que é muito, muito singular. O duelo de hoje é de Alessandro Nesta contra Fábio Cannavaro, 2 excelentes zagueiros da seleção italiana. O Nesta não foi campeão mundial, vale lembrar que ele se lesionou e o Materazzi o substituiu, mas ainda assim não tira a grandeza do zagueiro que ele foi, e o Cannavaro, que foi um dos protagonistas daquela Copa de 2006 pela seleção italiana. Começando com o nosso querido Renan. Renan, nesse duelo de lendas, Nesta ou Cannavaro? Eu fico com o Cannavaro. Boa. Se quiserem justificar também, se for justificar, podem ser objetivos, fica à vontade. E é todo mundo muito à vontade. Rafa Peixe, Nesta ou Cannavaro? Cara, aí pra mim é uma opinião pessoal, né? Não é levando em conta quem conquistou mais títulos e tudo. É pelo gosto mesmo, pela identificação. Eu gostava muito do Cannavaro. O Cannavaro, ele não era aquele jogador que dava um pique muito, muito grande, eu acredito, mas no 1 contra 1 ele tinha um bote perfeito, cara. Ele, além de ser um líder espetacular. Do Cannavaro, os dois eu queria no Borussia Dortmund hoje, né? Porque caía como uma luva, mas o Cannavaro é espetacular. Pra mim é uma fora de série. Fora de série, você falou do bote, eu lembro que ele engoliu um rio na Copa do Mundo com esses botes aí na final da Copa. Gabi Vargas, Nesta ou Cannavaro? Eu vou de Cannavaro. Não cheguei a ver muito dos dois jogando, mas por história e por tudo que eu estudei, vi, vídeos, enfim, eu acho o Cannavaro melhor. Tinha. Eu fico com o Cannavaro. O Nesta jogou muito tempo também com o Maldini, né, no clube, no Milan. Eu acho que o Cannavaro se testou mais em outros times e ele foi muito decisivo na Copa do Mundo, né? Tanto que foi o melhor jogador da Copa. Alguns contestaram, mas ele praticamente não errou nenhum lance. Então, eu acho que o Cannavaro, além dessa liderança que já foi citada, eu acho que ele era mais tático e tinha mais força e mais raça que o Nesta. O Nesta era constante, também extremamente tático, mas eu fico com o Cannavaro. E lembrando também que ele foi o melhor do mundo, não somente da Copa, como o melhor do mundo também. Sim. Ele foi o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo em cima do Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho campeão da Champions League pelo Barcelona. Foi até hoje gera essa discussão se o Cannavaro merecia mesmo essa bola de ouro ou não. Mas você falou aí, Joel, no 1 contra 1, cara, eu daria a braçadeira de capitão para ele, titular absoluto no Borussia hoje. Cara, é espetacular. Com certeza, fora a liderança, e assim, ele não tinha estatura para ser um zagueiro, ele era baixinho. E mesmo assim, contra todos esses fatores, ele conseguiu ser o melhor do mundo, ganhar a Copa do Mundo, sendo protagonista pela Itália, sendo zagueiro, que é incrível, né? Apenas 1,76 de altura. Apenas 1,76, né? Hoje em dia é impossível, quase impossível um zagueiro pequeno. Difícil. Não, existe, né? Teve aquele Jara, tem aqueles chilenos, existe, mas o Puyol não era muito alto, tinha mais ou menos essa altura. Mas hoje em dia, se bem que hoje em dia tem uma tendência de improvisar volantes na zaga. Fernandinho, isso está acontecendo muito já. Porque o futebol tá tão dinâmico que não tem mais tanto espaço para aquele zagueiro grandão que não tem a técnica. O melhor zagueiro do mundo hoje é o Van Dijk, mas é uma técnica pura. Então esse conceito vai mudar. Inclusive nós temos um zagueiro com esse conceito, né, técnico, é o Hummels.
e dá uma aula de saída de bola, que na minha opinião, nesse quesito é o melhor do mundo, mas é uma opinião, não sei se vocês compartilham da opinião. E você, Mazé? Nesta ou Cannavaro? Então, Jô, eu acho que é até um duelo bem injusto esse, né? Porque são dois dos maiores zagueiros que eu já vi jogando, mas mesmo assim eu ainda fico com o Cannavaro, né? Eu simpatizo bastante com a seleção italiana, acompanhei a Copa, né? Acompanhei bastante dos dois jogando. Eu acho que o Nesta talvez fosse até um pouco mais técnico que o Cannavaro, né? Mas o Cannavaro, em termos de força, tempo de bola, liderança, né? Eu acho que ele foi mais jogador que o Nesta. Não tirando o mérito do Nesta, que para mim foi também um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar. Bacana, interessante, né? O Cannavaro até agora unânime. E agora, aquele momento que eu me sinto, vocês devem conhecer aquele meme lá do caixão, né? E aí eu posso falar minha opinião, pode tocar a música do caixão. Eu fico com Nesta. Eu fico com Nesta, mas pela técnica dele, pela estatura. Eu acredito que tem sido uma grande felicidade ele não ter ido para a Copa do Mundo. Pois, aquela história, não tem bola de cristal, pode mudar o destino ou não. Não sei, mas se o Nesta, né? Se minha avó usasse calças, era meu avô, não era minha avó, mas ok. Mas se o Nesta estivesse naquela Copa do Mundo, eu acredito que também a Itália teria ganho. E eu estou analisando o quesito técnico, eu prefiro o Nesta, mas isso não diminui o Cannavaro, um dos melhores zagueiros do mundo, e assim como o Rafa Peixe queria no Borussia Dortmund, daria a faixa de capitão para ele também. Bacana, esse duelo foi interessante. Rafa Peixe. Só falando que se o Nesta tivesse sido titular nessa Copa do Mundo ao lado do Cannavaro, o Materazzi não teria sido, né? Aí, então, o Zinedine Zidane não teria dado aquela cabeçada no Materazzi e talvez a Itália não tivesse ido para a final, que tivesse vencido a final, no caso. É verdade, porque o Materazzi que praticamente acabou com o jogo, porque ele expulsou o Zidane. Olha só como é que é o destino. É bem observado, é verdade. Ô, Jô, mas tem uma pequena observação junto com essa aí também, né? Porque quem fez o pênalti da final foi também, né, o Materazzi. Talvez se fosse o Nesta ia roubar a bola limpamente, né? Então tem a contrapartida nisso também, né? Ué, tá vendo? Deus sabe o que faz, pô. Escreve certinho, né? Não tem como, tá vendo? Aí tem outra hipótese também, né? Se, né, o Nesta tivesse lá, talvez não tivesse sido pênalti. É verdade. Fica essa dúvida aí, mas um fato, todo mundo concorda, dois excelentes zagueiros. Agora dando continuidade a esse duelo acho que mais interessante ainda porque é do nosso sangue aqui, né? Rivaldo contra Kaká. Dois jogadores foram melhores do mundo. Um pelo Barcelona, aquele gol antológico de bicicleta que Rivaldo fez, que foi na memória de todos. E o outro pelo Milan, Kaká, que foi praticamente o protagonista de um título de Champions League pelo Milan. Renan, Rivaldo ou Kaká? Olha, eu fico com o Rivaldo porque quando eu comecei a conhecer praticamente futebol europeu, o Rivaldo estava nos seus tempos de Barcelona, né? Então, ela é um time que, igual já falaram aí, um timaço que jogava muito, e eu fico com ele. Rivaldo, boa. E você, Rafa Peixe, Rivaldo ou Kaká? Cara, eu tenho uma tendência a escolher o Rivaldo, porque ele é meu conterrâneo, né? Ele é pernambucano, eu moro em Alagoas, mas nasci em Recife, e eu gosto demais do jeito do Rivaldo jogar, e como vocês falaram, sentem saudade de um meia cerebral. O Rivaldo era espetacular, cara, o Rivaldo era fora de série, mas mesmo tendo essa tendência pelo Rivaldo, o time do Milan de 2008, nossa senhora, Seedorf, Pirlo, Gattuso, era um time massa, né? A gente sabe que o Kaká, ele conseguiu ser protagonista no Milan em meio a tantos craques. Pô. Ele novinho ainda conseguiu ganhar Champions, conseguiu ser o melhor do mundo, e o Kaká, para mim, ele marcou mais, assim, do que o Rivaldo, mas são dois jogadores que para mim daria empate, mas vou ficar com o Kaká. Interessante observar que ambos têm algo em comum, um declínio na carreira mais cedo, mais prematuro, né? Embora não tenham sido craques e melhores do mundo, vale lembrar isso também.
E, Gabi, você fica com o Rivaldo ou Kaká? Eu já começo falando que eu fico com o Kaká, até porque, querendo ou não, foi quem eu vi jogar por mais tempo, né? Mesmo que não 100%, assim, eu vi jogar por mais tempo. E sempre gostei muito do Kaká. O Kaká, pra quem não sabe, é um dos meus ídolos no futebol. Eu sempre olhava pra ele e, pra mim, ele sempre foi o melhor do mundo. Até quando ele não ganhava o prêmio, eu falava, nossa, esse cara é o melhor jogador do mundo. Adorava ver ele jogando como quando eu era menor, né? Eu ia falar criancinha, mas ainda sou um pouco, então quando eu era menor, Eu vou estar pra mim, Kaká. Kaká. E você, Finha, com Rivaldo ou Kaká? No auge o Kaká, não pela parte técnica, e sim pela parte física. É impressionante quanto ele jogou no Milan, puxando contra-ataque praticamente sozinho, né? Na força física, arrancada, velocidade, finalização. Mas também foi curto esse período. Quando ele foi para o Real Madrid, ele não foi nem sombra do que ele tinha sido e não conseguiu nem fazer frente ao Cristiano Ronaldo, que estavam preocupados como que ia ser, né, a interação entre os dois, a vaidade, mas não deu nem pro cheiro. O cara não conseguiu acompanhar o ritmo, mas com certeza o Kaká deve ter tido alguma lesão mais séria, que foi camuflada, porque ele nunca mais voltou a render em alto nível. Então acho que isso que atrapalhou a carreira dele. E o Rivaldo foi decisivo numa Copa do Mundo, tem que ser considerado isso. Também jogou muito bem no Barcelona, mas assim, se você falar no auge dos dois, eu fico com o Kaká. Foi monstruoso. Você, Gabriel Mazé, Rivaldo ou Kaká? Então, nesse duelo, eu particularmente gosto muito dos dois, né? Eu acho que o Kaká, nos 2 ou 3 anos no auge dele, ele tinha uma explosão física, uma arrancada, ele puxava o contra-ataque de maneira espetacular, mas mesmo assim eu prefiro o Rivaldo. Rivaldo é um jogador muito técnico, espetacular, muito decisivo, e eu coloco... Jogou duas Copas do Mundo e chegou em 2 finais. Perdeu uma e ganhou outra, né? E também foi o melhor jogador do mundo. Então, gosto muito do Kaká. Acho que foi um fenômeno também, pelo que jogou, né? Mas eu, mesmo assim, eu ainda prefiro o Rivaldo. A preferência pelo Rivaldo. E também a minha preferência também. Nesse duelo de lenda eu escolho o Rivaldo pelo seguinte pensamento, que dentro de campo ele dominava todos os fundamentos, todos. Tem a questão física, né? Kaká era melhor fisicamente do que o Rivaldo, sem dúvidas, mas na questão técnica com o Rivaldo, com aquele adendo que infelizmente ambos tiveram, né, um final de carreira um pouco mais tímido, mas isso não tira a monstruosidade que eles eram dentro de campo e que fizeram também no seu passado. Essa foi equilibrada, né? Foi quanto? Foi 3-3? Acho que foi 3-3. Né? Essa foi equilibrada. Não temos um voto de Minerva aqui, né? O duelo de lendas nesse Carnaval foi Carnaval, mas esse foi um empate. Alguém quer acrescentar alguma coisa desses dois cracassos de bola? Então, mas em relação a essas duas lendas, alguém quer fazer algum tipo de comentário? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, agora vamos com Flop ou Foda. Esse é o quadro talvez mais divertido nosso aqui, né? Porque sempre tem uma pérola, é impressionante. Vamos lá, Flop ou Foda? Bruno Henrique do Flamengo. Começando com você, Renan. Flop. Justifica ou posso prosseguir? Pode seguir aí. Beleza, a gente vai conversar mais sobre isso. Peixe, Bruno Henrique, flop ou foda? É flop. Assim, a gente pode dizer que é foda pela temporada passada, só a temporada. Mas de carreira, ele é o jogador de uma temporada só, eu posso dizer assim. Gabi Vargas, Bruno Henrique, flop ou foda? Como o Rafa falou, de carreira é flop. Na Europa foi basicamente um nada. Teve um ou outro jogo excelente, mas de resto... De fato, no Wolfsburg ele não foi tão além, né? Não me recordo de algum outro clube. Você, Finha, Bruno Henrique, flop ou foda? Foda, muito foda. Pra mim, o melhor jogador do Brasil.
Ele alia força, técnica, velocidade, se posiciona muito bem, é bem inteligente. Para mim é um cara que já devia estar na Europa há muito tempo, embora ele não seja novo. Muita gente acha que ele tem 22, 23, não, ele já tem 28 ou 29, então não é um jogador novo, mas que eu acho que teria uma segunda oportunidade na Europa, não iria fazer feio não, cara. Ele se encaixa, inclusive na Bundesliga, no Dortmund, ele encaixaria como uma luva. Lembraria as épocas do Aubameyang um pouco. Eu ambicioso em relação ao comentário do Bruno Henrique, ele conta a partida, bacana, isso que é bom. Mas Bruno Henrique, flop ou foda? Só para completar aqui, Jô, eu sei que ele não vingou na Alemanha, mas acho que hoje ele é um jogador mais maduro. Jô, Bruno Henrique, foda. Eu acho que o Bruno Henrique é foda. Ele é um jogador que deu gosto de ver jogar no Brasil aí nesses últimos anos, né, pelo Flamengo. É um jogador rápido, é inteligente, faz gol, e eu acho que dos jogadores brasileiros pro nível que a gente tem hoje no futebol brasileiro, eu consideraria ele foda. Bom, eu vou me apegar pelo momento. Eu concordo com o Rafa Peixe, com o Renan, que na Europa ele fez flop, e foi flop mesmo, não tem como negar isso. Fez boas partidas no Rufus, mas foram mais péssimas partidas do que boas. Mas devido ao momento, devido à fase dele, ganhou uma Libertadores, está sendo o principal jogador do Flamengo, que não é coisa fácil de se fazer, até porque no Brasileiro passado nós gloriamos o Riquelme pelo quesito técnico e também pelos títulos da Libertadores, algo que o Bruno Henrique ganhou, né, que nem o Riquelme, também não tem técnico do Riquelme, mas pelo momento eu fico com foda. Agora, se por uma acaso ele tiver uma segunda chance na Europa e aí der ruim, aí vai ser flop para a história toda. A boa notícia para ele é que ele ainda tem oportunidade, né, tem alguns anos de carreira aí. E um detalhe, né? Não, um detalhe, porque querendo ou não, ele foi o que mais deu trabalho ali contra o Liverpool, inclusive pro Van Dijk, pro Joey Gomes. Então você viu que existe um potencial de jogar em um nível mais elevado que o nosso nível brasileiro, que é bem abaixo, né, da Europa. Então foi uma pequena amostra que ele adaptado, com o tempo, num time encaixado, vai render mais do que naquela final que a gente viu. De fato, ele jogou bem aquela final contra o Liverpool. Ele foi o melhor jogador do Flamengo naquele dia lá. Agora, dando continuidade, não muito aí, Joel, pode falar, pode mandar. Se fosse pela temporada passada, eu diria que ele era foda, só para complementar. Mas pela carreira, a gente tá falando de um jogador com 29 anos. E que veio surgir, assim, a melhor fase dele agora com 29 anos. Aí por isso o flop. Mas se fosse a temporada passada, é foda. Mas a carreira mesmo é foda. É isso que é o legal, porque assim, cada um vai usar um critério, né? Por exemplo, eu usamos o critério do momento, você e o Renan pegaram o contexto aí dele na carreira, e é isso que é o bacana. Usamos elementos diferentes. Eu concordo, se nós pegarmos pela carreira, é flop. Mas aí eu quero me apegar ao momento, então ele é foda. Também é aquele termo, né? Mas de qualquer jeito, ele é bom de bola, isso aí é inquestionável. Mas aí, não adianta, no mundo do futebol, não adianta ser somente bom de bola. Essa é a questão. E bom de bola, né? Esse vai ser jogador que também, eu acho ele bom também, que vamos falar agora. Lucas Moura, Renan, é flop ou foda o Lucas Moura? Pra mim, ele é foda, só tá num time que não ajuda muito ele, né? Não dá muita visibilidade nem chance dele jogar, mas se a gente for olhar, é um bom jogador. Inclusive a seleção, né, Renan? Eu daria chance, tem futebol pra isso. E você, Rafa Peixe? O Lucas Moura aí é flop ou foda? Cara, pela expectativa gerada em cima do Lucas Moura, eu acredito que ele é flop, porque ele surgiu ali em 2010, naquela Copa América, que tinha até o Neymar do mundo, o Oscar também, no Mundial também. Surgiu como um jogador para ser uma dupla do Neymar, assim, dos grandes jogadores. E, infelizmente, ele viveu grandes momentos no São Paulo, mas, infelizmente, não tão bem assim no Paris Saint-Germain. Tem uma boa quantidade de jogos pelo PSG, mas, em sua maioria,
sempre na reserva, entrando no segundo tempo, e vale lembrar que ele passou 5 anos e não conseguiu se firmar como titular absoluto. E no Tottenham também vive essa gangorra de hora titular, hora reserva, hora entrando no segundo tempo. Então, pela expectativa gerada em cima do jogador, eu acredito que ele é flop. Boa opinião. Bacana. Dando continuidade, Gabi, nosso querido Lucas Moura, é flop ou foda pra você, Gabi? Eu sempre falo que o Lucas Moura, pra mim, é o Draxler brasileiro. Um jogador bom, mas que nunca tá no time certo, nunca teve as oportunidades certas. Eu considero ele flop, mas muito mais um flop pelas circunstâncias da carreira dele do que pela técnica dele em si. Eu acredito que ele tem técnica, ele é um bom jogador, mas no PSG não teve as oportunidades que deveria ter tido. No Tottenham, até quando brilhou, fez 1 milhão de gols contra o Ajax, não sei o que, continuou na reserva. Então, assim, ele é um flop, mas um flop muito, muito bom. Inclusive, aquele gol que ele fez contra o Ajax, lamentei muito, porque eu queria, né, como fã do esporte, amante do futebol, como todos vocês aqui, eu queria ver uma final entre Liverpool e Ajax. Ele estragou essa... Eu choro até hoje lembrando daquele time do Ajax. Pois é. Foi uma chance única ali, né? E você, Finha, Lucas Moura, flop ou foda? Lucas Moura, flop. Todo mundo achou que ele ia ser muito mais do que foi. Quando ele chegou no Tottenham, passou um tempo, o presidente do clube disse que ele era tudo menos um jogador de futebol. Que era um atleta forte e tal, mas que jogava um outro esporte, porque ele não tinha senso coletivo, tático. Então é um cara que frustrou muita gente. Ele tem potencial, porque ele tem bons atributos para um atacante, um segundo atacante, um ponta, mas teve oportunidades e nunca se manteve muito tempo titular nas equipes que passou. Então, e tanto que nem na seleção ele se firmou. Eu acho que é um cara que é ótimo para entrar no segundo tempo, mas você contar ele como um titular absoluto de um time grande ou da seleção, fora de cogitação. Não atingiu esse patamar, não. Pertinente opinião. Gabriel Mazé, o flop ou foda do Lucas Moura? Então, Jô, o Lucas Moura é flop pra mim. Eu acho que no início, né, da carreira dele, ele tinha muito potencial, ele tinha uma condição física muito acima dos demais, tinha potencial, né, tanto para jogar na Europa como, né, que nos últimos anos a seleção brasileira, a gente sabe que não tinha o mesmo nível técnico dos últimos 10 anos, e mesmo assim eu acho que faltou ele evoluir como jogador. Eu acho que ele teve, mas nunca aconteceu. Certo, então pro Gabriel Mazé, resumindo aí, né, o Lucas Moura é flop, porque ainda não vingou, não foi aquilo que se esperava, meio que foi unânime aqui nessa sessão com o Renan, que o Lucas Moura é flop. Eu também fico com flop também. Acredito que fizeram uma projeção maior para ele não conseguiu atender, mas, sempre tem um mas, ele tem chance de reverter isso. Porque assim, no PSG ele não deu certo, ok, no Tottenham ele se mostrou ser um ótimo talismã. Agora tem que dar continuidade a isso. O Tottenham também não passa por uma boa fase, está passando por uma reconstrução, o Mourinho chegou lá agora e tal, e o Mourinho gosta dele, vale observar isso, o Mourinho gosta do Lucas Moura. Então eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o Lucas Moura na próxima temporada. Ele ainda tem tempo de se redimir. Mas deixo claro, minha opinião é flop? Mas eu acho um bom jogador. Eu gostaria de pelo menos ter ele no meu time, no time nacional, e não viria com maus olhos no Borussia Dortmund também não, porque assim, foi bem na França, ok, está sendo regular na Inglaterra, mas pode ser bom também na Alemanha. O cenário muda, não sabemos. Dando continuidade, esse é mais conhecido nosso, esse vai ser gostoso de falar e eu já estou induzindo vocês. Gundogan, flop ou foda, Renan? Pra mim ele é foda. No Dortmund ele jogou bem, né? E agora lá no City também tá desempenhando um bom papel. O time, ao meu ver, quando ele joga, fica um time mais pensativo, né? Um time mais esperto com a função dele em campo, né? Então, pra mim, ele é foda. Rafa Peixe. O Gundogan é foda. Foda mesmo. Com força. Ele é espetacular. Ele foi um cara
que conquistou o campeonato alemão, da Bundesliga, conquistou a Premier League pelo City, na final da Champions League, ele, apesar de ter perdido, ele fez um gol. Então, um jogador espetacular. Ele poderia estar muito bem no nosso time ainda e encerrar a carreira nele tranquilamente. Gabi Vargas. Até direto ele tem os flirts dele com o Dortmund. Quando quiser voltar, fica à vontade. Fica à vontade. Pode mandar, Gabi. Ele é muito foda. Não consigo lembrar de uma fase dele jogando futebol, uma fase horrível. Jogou muito no Borussia, mudou para o City, continuou em alto nível. Na seleção também faz jogos bons. Para mim, um jogador muito, muito foda. Finha. Opa. O Gundogan, pra mim, ele é foda, cara. Eu acho ele um jogador muito, muito inteligente. Não à toa o Guardiola quis ele entende o jogo, ele faz a leitura perfeita de posicionamento, ocupação de espaço. Ele não é um primor físico, mas o jogo dele é extremamente mental. Ele lança muito bem, ele dá passe vertical, passe lateral, inverte jogo, ele controla o meio campo, mas é um cara que também não tem, né, uma condição física de se manter titular muito tempo num time. Ele vive machucando e que também brecou um pouco a ascensão dele, mas é um jogador, para mim, extremamente importante para qualquer equipe que jogue com inteligência, com a parte tática bem desenvolvida. Gabriel Mazé. O Gundogan pra mim é foda, Jô. Um jogador muito técnico, passa muito bem a bola, ele é como se fosse do time, né? Ele controla o jogo e ele até dá um pouco de saudade daquele futebol técnico que a gente via antigamente, com passe de bola, com técnica, né? Então pra mim ele é foda. Bom, pra mim o Gundogan é foda e coloco foda ponto final. Vocês colocaram todas as qualidades do Gundogan, não tem nem que acrescentar. O Gundogan é foda mesmo. Essa aqui acho que talvez seja também fácil pro Renan. E pro Renan essa daí, vai. Poulsen do RB Leipzig. Flop ou foda? Pra mim é flop. Não gosto muito, não. Peixe. Cara, é um jogador que a gente pode dizer que, pela carreira, ele é foda, porque é inquestionável no time do Leipzig. O problema é que é o Leipzig, né? Ele não joga para um time grande. E é isso, eu não sei definir se ele é foda. Eu acho que ele em outro time seria melhor na carreira dele, mas ele tá lá desde 2012, 2013, mais ou menos. E não vejo muito bem, não. Acho que com a saída dele seria melhor. Mas é um bom jogador. Certo. Gabi Vargas. O Poulsen é um jogador que acredito eu que ninguém nunca teve muita expectativa sobre ele, e ele acabou se tornando um jogador muito decente. Acredito que cairia bem em vários times na Europa. Infelizmente não tá num time enorme, gigante, tá num time que vem jogando bem, vem numa crescente, mas ele superou a expectativa que eu tinha dele, porque eu nunca tive muita expectativa nele. Então, pra mim, ele é um jogador foda. Minha. O Poulsen é um jogador que também eu esperava que fosse evoluir mais, tanto que ele vive alternando a titularidade e a reserva no Leipzig. Mas ele é um jogador que faz a casquinha, faz o pivô, ele não é grosso de bola, ele tem um bom domínio, tem um certo drible, sabe finalizar, mas é aquela história da constância, ele não consegue ser constante muito tempo, por isso que ele vive alternando a titularidade e o banco de reserva. Mas é um jogador que me agrada, ele é importante para um time. Daqui a pouco eu vou emitir minha opinião sobre o Poulsen, para ver se ele vai de encontro com vocês, mas vamos ver a do Mazé. Mazé, Poulsen, flop ou foda? É flop, Jô. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele até se encaixa aí para ajudar alguns pequenos times, né? Mas a ponto de evoluir, de jogar num grande time, ser decisivo ou ser uma peça importante, eu acho que ele não se enquadra. Então, para mim, ele é flop.
Interessante opinião, para mim também ele é flop, em função da expectativa. Não é expectativa, é que ele tinha um certo potencial, mas ele não conseguiu ir além disso. Também ele fica entre titular e reserva no Leipzig, e é aquele centroavante que faz o pivô, não faz tanto gol, não é tão participativo. Ele lembra até o estilo dele, lembra um pouquinho, é claro, né? É guardada a devida proporção, vejam, guardada a devida proporção, Trezeguet, no estilo grandão, da casquinha e tal, mas não é tão goleador, não é tão matador. Então, para mim, ele é flop. Mas ficou bem divididas as opiniões aí, interessantes comentários. Agora, dando continuidade, esse jogador já é um pouco melhor tecnicamente. Também muito interessante esse debater aqui. É o Isco, do Real Madrid. Renan, o Isco é flop ou foda? Pra mim, ele é um flopinho. Não chega a ser um flop, mas também não é foda. Então, eu fico no flopinho. Isco das pernas tortas, vale lembrar. E para você, Peixe? O Isco, quando ele surgiu no Málaga, eu esperava mais. Quando ele foi contratado pelo Real Madrid, eu esperava mais dele. Eu vou colocar flop, mas ele até vem ajudando bem a seleção, né? A seleção espanhola, mas eu esperava um pouco mais. Quando o Real Madrid contratou ele, eu pensei que ele ia mais além. E, Peixe, vale lembrar também, né, que esse Málaga que você citou, foi inclusive o Málaga, o Isco, que enfrentou o Borussia Dortmund naquela virada época. Ele era carequinha na época e deu trabalho pro Borussia Dortmund. Eu também achava também que ele seria um pouco... Vale lembrar isso aí também. E, Gabi, pra você, ele é flop ou foda? Eu acho ele um jogador bom, mas eu acho ele flop porque, assim como o Rafa falou, as expectativas que tinham em cima dele eram enormes. Eu achei que ele poderia ser um dos melhores jogadores do mundo até. Era um jogador que eu achava realmente muito bom. Então, por não ter atingido esse nível, eu vou falar que ele é flop. Sim. Eu acho ele um jogador flop também. Ele não atingiu o que eu esperava. Embora seja um jogador que tem um controle de bola também, uma técnica muito apurada, ele consegue achar passes também previsíveis, ele tabela, ele faz aproximações. É um jogador também muito inteligente, mas, de novo, a velha história da constância. É um cara que também não tem um físico privilegiado e que não consegue se firmar. Em momentos decisivos, nem sempre cresce. Gabriel Mazé, Felipe Mazé. Jô, pra mim o Isco, ele é flop. E eu acho que ele é um jogador muito bom, muito habilidoso, muito inteligente, teria muito maior, né? Já jogou em grandes equipes e nunca conseguiu se destacar, nunca conseguiu ser uma peça-chave. Então... Ixi, sumiu a voz do Mazé. Mazé? Então, João, só para não sei se cortou eu acho que ele teve chances, né, de se tornar um jogador idoso, um jogador, né, com idade, mas ele nunca seguiu adiante, nunca foi uma peça. Ele é flop. Tá, resumindo pro Mazé e para todos aqui, o Isco é flop. Também fico com flop também. Quando ele parecia que ele ia engrenar na carreira, ia ser um dos pontos maiores do Real Madrid, ele acabou não sendo. E também muito em função, acredito, da sua personalidade. Já vi algumas entrevistas polêmicas dele, inclusive meio que desafiando o Cristiano Ronaldo, ironizando o Cristiano Ronaldo quando o mesmo saiu do Real Madrid. Bom, esse foi o nosso quadro Flop ou Foda. Agora já estamos no nosso final do nosso podcast, então eu deixo a palavra com vocês, né, nas considerações finais, começando com o nosso Renan Arade. Renan, suas considerações finais. É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que ouve a gente. Parabenizar o Joelito, que foi campeão aí do campeonato de FIFA, representando nossa torcida aí, inclusive goleando o adversário do Schalke, o que é bom. Espero que se repita aí na volta da Bundesliga, né? Que o time se inspire em você, Joelito. Parabéns, valeu, galera. E vambora que as emoções vão voltar. Obrigado, Renan. Agradeço de coração aqui as palavras. Muito obrigado. Eu apresentei a nossa torcida, o Borussia Dortmund. Muito obrigado. E você, Rafa Peixe, suas considerações finais.
Cara, valeu mesmo por hoje. Muito bom voltar aqui. Eu acho que esse foi o meu primeiro de 2020, dessa segunda metade da temporada. E pretendo aparecer mais vezes, né? Não ficar tanto tempo assim em ato. Valeu, tamo junto. Tamo junto, Rafa. Gabi, os finais. Agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar podendo conversar com vocês um pouco, né? Esclarecer um pouco das ideias. E agradecer ao pessoal que escuta a gente sempre aí. Tamo junto. Tamo junto, Gabi. Finha? Agradecer aí a todos e me desculpar aí pelos problemas técnicos, porque tava apenas com fone para mim e pro Gabriel. A gente tá no mesmo local aqui e teve algumas interrupções, só me desculpar por isso. Tranquilo, Finha. Nosso editor aí, com todo respeito ao Renan, mas ele vai ter um trabalhinho, mas faz parte. Gabriel, Mazé, suas finais. Então, João, primeiramente queria agradecer o convite por estar participando. Achei bem legal aí a conversa, o bate-papo, né? Opiniões bem interessantes. E é isso. Falar que eu estou à disposição sempre que tiver alguma oportunidade, estarei à disposição aí para participar. O prazer é todo nosso, Mazé, todo nosso mesmo. Bom, mas com seus finais, agradecer mais uma vez a todos que nos ouviram. Agradecer a presença de todos que estão aqui na mesa virtual, o Renan, que sempre presente, o Rafa Peixe, que faz parte da nossa equipe do podcast. Rafa, você sempre será bem-vindo, pois você faz parte da nossa equipe, sabemos as obrigações que temos na vida, mas sempre bem-vindo. Espero que no próximo podcast você esteja conosco também, que é muito bom. Gabi, vale o mesmo para você. Finha, também muito obrigado pela presença. Gabriel, Mazé, será convidado novamente, sim, foi muito bacana o bate-papo com você, né? Gosta muito de futebol como todos nós, um amante desse esporte maravilhoso. E é isso, galera. Destacando novamente, né, para todos se cuidarem direitinho, terem esperança, terem fé, sempre trazendo positividade para si mesmo. Fica um salve aí para nossa presidente, Mayra Batista, para todos os nossos integrantes do Borussia Dortmund Brasil. Faço das palavras do Renan a minha, né? Foi bacana ganhar o campeonato lá, sobretudo em cima do Schalke, e se repita isso na realidade. E é isso. Um grande abraço e valeu!